E aí, Pets Nation, no clima de Copa do Mundo, Semana Patriots, aqui está. Estamos com sentimentos, sensações, reações de Copa do Mundo. E hoje, quando eu estava vindo para cá, me preparando para fazer o programa, eu falei assim: que link que eu posso fazer entre Copa do Mundo e Patriots? Aí eu lembrei de duas coisas. Quer dizer, eu lembrei de uma e vi outra. Lembrei de um conteúdo que o Kawhi fez, levando as camisas de seleções lá para a galera no Media Day, e eles escolhiam a camisa mais legal. Quem que escolheu a camisa do Brasil, Kawhi? Bom dia, Conca, Caio, Pets Nation. Cara, a gente teve vários jogadores que escolheu a camisa do Brasil. Acho que o primeiro deles que a gente viu já foi o Pop Douglas. É ele. Tava esperando É, você falar dele. cara, ele já tem CPF, já foi brasilificado e tá empolgado pra temporada que vem com o potencial de chegar lá e jogar lá, né? Boa, Mas entre boa. eles Ah, teve vários. teve vários. Esses conteúdos estão muito legais. Eu nem te apresentei formalmente. Calma aí, você vai falar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É aquela intro. Se a gente podia colocar no ar aquela nossa resenha agora há pouco aqui, que a gente tava falando também. Mas Da aí eu saia tô dos escoceses? dos escoceses. Amanhã faria Olha que o clipe vai a entrar. vai. Brincadeira. Eu vou fazer a marcha com os escoceses. Eu quero usar o kilt, né? Que fala Kilt. kilt. É. É. Mas aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, meus amigos. Aí eu tava lá no Instagram, dando uma passada, e eu tô olhando agora pro Instagram, tá? Para quem tá vendo o vídeo, falando, oh, que mal educado, olha pra câmera aqui. Calma que nós vamos falar de Drake May, AJ Brown, onde está o Wally, quer dizer, Yakas, briga pela posição de running back, tem um monte de notícia, tá? Tem um monte de coisa acontecendo. Esse programa vai ser longo, se preparem aí. Mas aí, olha só, eu me deparei com o conteúdo do meu amigo Denoso. Vocês conhecem ele? Eu não conhecia até então, adorei, comecei a seguir. E aí o Denoso colocou o seguinte: Noruega 4, Iraque 1. Foi o jogo que aconteceu na terça-feira, nesse início de Copa, no Gillette Stadium. Palco de Copa do Mundo, vou fazer Escócia e Marrocos nessa semana, inclusive lá. Vai ser meu primeiro jogo aqui em Boston, no Gillette Stadium. A gente tá gravando isso na quarta, dia 17. E aí ele falou o seguinte aqui, ó. Seleção com as cores vermelho, azul e branco para jogar no Gillette Stadium, casa dos Patriots, era óbvio que ia dar Noruega, né? Mas muito fácil mesmo. Essa bola aí já estava cantada antes mesmo do jogo começar, pô. Pô, galera, É colocaram. isso, é isso. Aí ele fez o link. Noruega, vermelho, branco e azul no Gillette Stadium. Você estava no jogo, Caio Morari? Vai, vamos agora às introduções formais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o senhor está? Fala Conca, Kawhi, estive sim nesse jogo, um jogão, né? E o Haaland, de longe, que a gente ficou na parte de imprensa lá, de longe, com os seus cabelos loiros, fez 2 gols, era pra ser o terceiro, tá? Era pra ter três, né? Porque ele desviou, deram gol contra, mas, cara, que jogão e que o clima de Copa do Mundo, cara, é diferente, né? A gente já esteve em vários estádios lotados, o próprio Gillette Stadium de futebol americano, mas Copa do Mundo não sei Copa do explicar. Mundo, amigo. É diferente, é Diferenciado. um, é um ambiente assim, é muito legal, né? Uma linda festa da torcida da Noruega, aliás. É muito bacana de ver, além dos escoceses, invadindo Boston. E é que sim, eu acho que Boston tem sido aquela surpresa positiva para todos os Estados Unidos, né? Porque toda a torcida que vem para cá, para Boston, para Foxborough, tá curtindo, fazendo uma festa, sendo muito abraçada pelos americanos daqui de Boston. Então, acho que esse é aquele clima de New England, que a gente gosta tanto, que acolhe, né, todo mundo. Então, cara, Copa do Mundo em Foxborough tem sido coisa linda de acompanhar. Você viveu uma fanfest, certo, Kawhi? Do lado de uma das torcidas que está tomando as ruas aqui da Nova Inglaterra. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez com o Caio, Pets Nation. Com Cara, Cacaio. vivi Com um Cacaio é legal, com com Cacaio. Cacaio, Kaká da seleção, zoeira. É, cara, vivi sim essa experiência do FanFest, inclusive foi com a torcida escocesa. E, cara, tudo que o Caio falou, extremamente verdade. Os caras têm sido muito empolgados aqui na cidade. Você vê eles colocando cone em cima das estátuas, tocando as bagpipes assim, curtindo no meio da rua, sabe? Então, uma atmosfera muito boa, muito legal, muito leve. E também,
quando nem o time deles estava jogando, os Estados Unidos estava jogando, os caras foram mó, como que fala? Good sports, tipo, mostraram honra ali aos americanos, curtindo isso. e celebraram junto. Então eu acho que se você passar pela cidade assim, em qualquer momento durante a semana, você vai ver pessoas com camisa da Escócia, com camisa de tudo quanto é time aqui da Noruega e tem sido uma vibração muito legal, muito boa. Lembra Super Bowl, mas olha, ouso falar que é um patamar a mais acima, assim, com as torcidas e as alegrias das pessoas. É diferente. O nosso envolvimento com o futebol, né, e dos países que têm o futebol como principal esporte, eu tinha pensado muito nisso. E tem algumas reflexões legais para a gente fazer pós-torneio. Eu acho que a gente, falo a gente, eu estou generalizando, estou falando vocês dois, mas eu me incluo. Acho que a gente errou na previsão, assim. Achou, porque os preços continuam caros e a gente achou que essa é uma coisa fria e não está sendo. Tudo que eu estou vivendo até agora está sendo. E eu acho que tá até encantando os americanos que não Sim, esperavam. E tem sim. muito americano que nem tava nem aí pra Copa do Mundo. E até viu, a gente sempre fala do Dave Portnoy, né? Que ele é super fã de New England. Ele postou um vídeo falando, cara, eu tô me apaixonando não é nem pro time dos Estados Unidos, mas é pela Copa do Mundo, e a festa que eles estão fazendo aqui na cidade, como eles estão curtindo a cultura americana, né? Então, É. assim, pro americano, sabe, que às vezes, né, tem seus certos preconceitos, né, entendendo o que é É. o futebol, o que é culturas chegando em um só torneio. Então, assim, Copa do Mundo eu acho que também é muito importante para isso. Só para esticar um pouquinho a resenha, o Dave Portnoy, ele é o cara que criou o Barstool, Sim. certo? Barstool Certo. Sports. Eu só conhecia através do Caio, dos jovens, tá, Cauê? Eu não conhecia muito. Vi a figura dele e aí, pois acompanhei e tal. Ele faz uma coisa, eu tô falando aqui porque já pode ter alguém aí desse lado que também não conhece, ou todo mundo conhece, fala, ô, que tonto que você é, Conca, todo mundo sabia dessa. Ele faz um negócio que ele entra do nada numa pizzaria e faz um rate da pizza. Então não é, aparentemente, e parece mesmo bem genuíno, não é produzido. Ele vai, alguém filmando, vai lá, compra a pizza, sai e prova. E aí dá um rating. O cara ficou tão famoso, não só por isso, mas também que dia desses eu estava no Brooklyn, agora, nessa cobertura que eu tô, e aí tinha os caras panfletando, distribuindo flyer de uma pizzaria, que a gente acabou, inclusive, a gente, o pessoal da ESPN, a gente acabou comendo. Eu fui numa fanfest da Adidas lá, bem embaixo da ponte do Brooklyn. E sabe a primeira coisa que falava no flyer? O Barstool deu 8,7 para nossa pizza. Os caras estavam se orgulhando que a nota foi 8,7, não é 10, é 8,7. E era boa a pizza. Então eu achei interessante isso. A maior nota que ele já deu de wings, né? Que ele faz também é o Buff's Pub, aqui em Boston, que, aliás, o dono é brasileiro, né? Ó, precisamos ir Eita. lá então, hein? Precisamos ir lá. Eu conheço Como é que você me o conta só pessoal do isso dono. agora? Cara, Ó, é esse foi o que Semana Patriots. Muito obrigado, gente. vamos Valeu. direto pra lá, pra Brighton. Maior nota que ele já deu foi o Buff's Pub, foi asinha, né? Também aqui na região de Everett. Pô, Ele vai passando pros lugares, mas a gente tem que ir lá. Buff's Pub, muito bom, asinha lá. gato bebe leite, Kawhi? Acho que Banana, sim, né? macaco come banana? Papa é católico. Conca come Pô, o papo asinha? é católica, cara. Ó, é Mas isso, a asinha é comigo, velho. para abrir uma parêntese também, ele ficou tão famoso, né, Conca, que inclusive ele foi a pessoa que fez o schedule release no ano passado do Verdade. Barstool. Então ele Nossa, cresceu e verdade. ele é muito É. envolvido com a comunidade de Nova Inglaterra, futebol Eu vou, americano. vou falar baixinho. Ele vendeu a marca dele para ESPN. Vou falar baixinho. Fez um baita de um dinheiro. O jeito que a marca foi administrada não foi exatamente a melhor. Ele recomprou mais barato. Depois de ter ganho. Ele é genial. E ele vendeu Negócios. também para uma outra empresa de bet e comprou de volta por $1. Não sei se você ficou sabendo. É, então. Ele já fez isso Pois é. várias vezes. Ele vai. Bom, O isso brabo. posto, para completar a história dos Patriots e a Copa do Mundo, eu perguntei para o nosso querido Denoso aqui, eu falei, tá, e quando jogar França e Noruega? Porque França e Noruega se enfrentam na última partida do grupo. Eu vou estar nesse jogo e talvez é um dos grandes jogos dessa primeira fase. Aí ele falou assim, adorei a resposta, ele falou para mim, quem tiver o melhor camisa 12, e o 12 da França é o Barcola, que acabou de fazer gol. Então, vamos ficar de olho, mas vão ser as cores dos Patriots nesse que é um dos grandes jogos. Beleza?
Essa é a nossa resenha inicial. Tô indo lá comer asinha, a gente vai. Não, calma, fica aí. Vamos entrar nos assuntos. Bastante coisa mesmo, gente. E eu queria começar com duas notícias que envolvem o Drake May. E toda vez que a gente fala de Drake May, eu sei que a galera da Pets Nation que já deu like, que já colocou na semana passada a palavra-chave, que era difícil pra caramba, melanzana, que já vai mandar mensagem aí. Eu sei que vocês ficam oriçados e tem que ficar mesmo. Mas eu aproveitei que acabou esse período, o último período, né, de minicamp, para ler muita coisa sobre como foram as atividades. E basicamente é isso que eu quero trazer de cara para vocês, Kawhi, Caio, Pets Nation, a química imediata que se viu entre A.J. Brown e o time como um todo. E, obviamente, a química construída entre A.J. Brown e Drake May, que inclusive pretendem se encontrar no verão, tá? Agora por conta própria, para que eles possam trabalhar juntos e desenvolver ainda mais. O que se viu nos primeiros treinamentos é que aqueles passes que são maravilhosos de back shoulder, que é aquele passe que vem atrás, né, Caio? Traduz aí pra Exato. gente. O cara tá correndo, o wide receiver ele recebe atrás e ele vira exatamente no momento que a bola chega. Que é uma das coisas mais lindas que tem numa conexão quarterback e receiver. E isso aconteceu muitas vezes. Ok, ainda é treino sem tanto contato, bababi, bababá, babá, mas o que se viu já deixou o pessoal animado. Exato, e é o tipo de passe que ele aperfeiçoou com o Diggs, né? Esse back shoulder e o A.J. Brown, pelo tamanho, ele consegue espaço usando o seu corpo, um jogador muito físico. Esse passe aí é o ideal para ele e ele sempre vai né, ganhar praticamente o que o back shoulder você tem, né? Tem o jogador entre o defensor e a bola. E um cara como o A.J. Brown, que tem uma estatura grande, forte, físico, sempre vai ganhar, né? Eu até falei semana passada que o Dobbs falou isso na entrevista, que o A.J. Brown nessas bolas contestadas é 100% dele, né? Então, assim, eu acho que é muito legal isso. O A.J. Brown tá indo para um QB, né, o Jalen Hurts, que tinha os seus probleminhas de precisão em certos momentos, pro mais preciso de 2025, né? Então, com certeza, ele já tá sentindo isso e o Drake May coloca sempre no lugar perfeito nos treinos. Eu tô muito empolgado, gente. Assim, eu acho que eu vou falar bem baixinho aqui, mas eu acho que Drake May e A.J. Brown em 2026 podem ser assim a melhor dupla de QB e recebedor. Em 2026 eu acho que eles vão estar no topo ali, porque eu acho que combina muito bem a característica dos dois jogadores. Casam muito bem os dois e eu acho que eles vão ser a melhor dupla de 2026. Ó o corte, 17 de junho de Ousado. 2026. Ousado. Mas é, Não, eu ia falar ousado, porém muito possível. A gente sabe que o Drake May, o ano passado, foi um dos melhores da bola profunda e o A.J. Brown também o inverso, né? Um dos recebedores com a melhor porcentagem de recepções de bola profunda. Então, casa muito bem mesmo. eu li inclusive, Kawhi, que a camisa 1, né, com o nome Brown às costas, já está entre as mais vendidas na Pro Shop, que inclusive por conta da Copa mudou de localização, tá ainda dentro ali do complexo, mas agora tá mais pro lado de fora, ali perto onde fica o supermercado, ali o Trader Joe e tal. E aí eu vi foto de que tá saindo muito a camisa 1 Brown. Natural, né? Acho que a gente falou aqui do impacto dessa chegada, né? Mas um outro detalhe, diga, meus amigos. Eu só ia abrir um parêntese que o Gillette Stadium tá bem diferente, eu digo por dentro. Eu fiz ontem parte de mídia, então entrada de jogadores é acesso de press conference. Então, assim, o Gillette Stadium que a gente conhece como mídia de acesso é completamente outro. É, é. Eu tava vendo aqui um detalhezinho, ainda sobre o A.J. Brown, ainda sobre esse momento dele de ser um cara que não quis chegar como a diva. A gente falou aqui outro dia que no primeiro treino, que foi no dia 2, lembra que ele assinou no dia 1º, né? O anúncio, tal. No dia 2, os companheiros pediram para que ele puxasse a fila, tá? A linha de aquecimento. E ele não quis. Ele falou: não, eu acho que é algo que eu preciso conquistar. Não é porque eu sou um cara famoso, não é porque eu sou campeão do Super Bowl, porque eu cheguei com esse peso. E aí a anotação que foi feita foi: no dia 11 de junho, que foi o último treino,
Quem estava liderando a linha de aquecimento? Quem estava comandando? O A.J. Brown. Quer dizer, ele já naturalmente conquistou. Tem até uma frase aqui do Pop Douglas. Ó, parece que o A.J. está aqui com a gente desde o início. Tudo pareceu muito normal. Como se ele nem tivesse chegado, como se ele já fizesse parte. O Pop Douglas, que está na mesma sala, né, de wide receivers, falou sobre ele. É isso, é isso. Acho que ele está conquistando não só a confiança dos técnicos, do Drake May aos poucos, mas, poxa, os recebedores gostam dele, né? Isso que é o mais importante ainda. Ele vai virar o líder natural desse corpo de recebedores, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. E parece que já está mostrando ali que ele pode ser esse cara, tá ganhando confiança de todo mundo. O que eu tô mais curioso para ver mesmo é como é que vai, né? Quais são os recebedores? Vão ser todos? Não vão ser no começo da temporada? Mas o mais legal é isso, que ele chega no seu primeiro ano, seus primeiros treinos, já conquistando os recebedores. Isso é muito É, importante. Aí dentro também tá repercutindo assim, Kawhi? cara, com certeza. Eu acho assim, o A.J. Brown, todo mundo meio que sabe o ativo que ele é pro time, né? As qualidades positivas que ele traz. Então, ele chegando nessa humildade também diz muito sobre ele como jogador. E também eu acho até interessante porque às vezes você até espera um clima um pouco mais competitivo, assim, ou talvez demora até mais para entrosar por conta que tem tantos recebedores dentro dessa sala. Eu, pelo menos, esperaria uma coisa mais competitiva, assim, mas dentro disso também tem muito respeito ali entre todos os recebedores, e por mais que é uma sala cheia, a Ed Brown chegou chegando, mas de uma forma muito positiva, né? Que nem vocês falaram, uma forma humilde, assim. E eu acho que também é muito importante quando o seu líder técnico, né, da posição também é o seu líder vocal. Eu acho que é Uhum. diferente isso. Por isso que o Vrabel sempre queria que o Gonzo virasse esse líder que falava um pouquinho mais, porque quando você é o melhor talento na posição, você tem autoridade para falar sobre algo, né? Então o A.J. Brown com certeza tem essa autoridade pelo talento, pela história dele na NFL, a carreira até aqui. Então, assim, quando ele tem essa personalidade para liderar também os recebedores, eu acho que tudo muda. O Diggs chegou, teve essa personalidade. Agora o A.J. Brown é outro que também tem essa personalidade. Agora, só mais um E ponto. Fala lá, Kawhi, que daí eu vou passar para Drake May específico. não, é do A.J. Brown ainda. Eu ia falar o que é interessante, que eu tô curioso de ver também, é como a cultura de New England vai moldar o A.J. Brown, né? Você falou do Diggs agora, né, Caio? A gente sabe que esse DNA que a New England tem em relação à excelência, não importa de onde você veio, o que você fez, o que importa é, tipo, o trabalho que você põe aqui, o resultado que você tem em campo, né? Então, muito interessado em como esse DNA do Mike Vrabel, desse time, vai moldar o A.J. Brown também, talvez com um líder número um, que nem a gente fala, né? E talvez de alguma outra forma. Então, acho muito interessante também ter esse ponto do DNA de New England. E era por isso que eu achei simbólico a frase ter vindo do Pop Douglas, que aliás fez um bom minicamp, tá? Eu vou falar de Drake May, mas só uma das notas que eu estava lendo de observação do Evan Lazar, que é nosso companheiro de Patriots.com, falando que o Pop Douglas foi bem, tá? Teve um período aqui de primavera muito bom, mas o próprio artigo que está lá no Patriots.com destaca que no ano passado também, e que a chave aqui é como é que ele vai conseguir traduzir o que ele tem feito nos treinos no campo, né? Porque no ano passado ele também treinou muito bem, né? E acho que ele está sob pressão. A gente tem falado disso. Acho que essa é uma discussão que a gente vai aprofundar mais quando começar o training camp, né? Porque acho que vai ter corte aí. E de que maneira o Pop Douglas. Mas assim, não há nenhuma dúvida. A gente sempre brinca com o Kawhi, né? Pô, nosso amigo, porque o cara é demais. Ele é muito querido. Acho que quanto a isso não tem dúvida, né? Por todo mundo. Não, dúvida nenhuma, ele é muito querido, um cara muito gente boa. Aí eu acho que assim, se a gente pensar em um corte, ele seria o candidato, mas por conta das características dele, né? Ele é um jogador de menor estatura, mas é bem rápido, tem a troca de direção rápida também, né? Em inglês é o shifty, é um jogador shifty, quick. E isso às vezes ele, né, ajuda nas jardas pós-recepção. Só que a gente viu certos momentos no ano passado que isso atrapalhou ele, porque ele tentava demais, né? É. Tentava demais ganhar jardas, e isso aí às vezes atrapalha, força um Não, e às vezes turnover, um jump. hesitava, né?
Isso irritava Exato. muito, porque ele tá indo numa direção, aí ele tentava fazer a volta e já era. E ele Sim, perdia jardas, né? Várias vezes de exatamente. cair em campo aberto também, né? Tipo, sem É, defensor em volta, fazendo a mesma coisa. E agora, com a saída do Diggs, abre, entre aspas, oportunidade, espaço para esse jogador underneath, né? Porque joga por dentro, como o Pop Douglas ali no slot, então ele tem que aproveitar essa oportunidade. Eu acho que o Josh McDaniels, ele tem um esquema ofensivo que trabalha muito em volta do play action, dos passes curtos, screens, e ele vai ter que tentar aproveitar o máximo possível, porque oportunidades tem. Tá treinando bem, mas também não adianta ser um leão de treino e chegar na hora do jogo é, e faz as decisões erradas em campo. é. Agora sobre E Drake May. Diga, Kawhi, perdão, perdão. uma última Temos, coisa temos, antes do temos, Drake. temos delay, né? Temos delay. Então, desculpa que a gente fica assim. Não vai falar que eu fico cortando o Kawhi e o Kai aí, não, hein? O Coca tá Fala, indo Kawhi, sentido desculpa. com o comentário. Não, eu ia falar tanto como abriu espaço por conta do Diggs sair, a gente sabe também que tem outras peças, outros jogadores que estão entrando. A Kyle Williams foi um citado que foi muito bem nesse último minicamp também, então talvez tenha uma outra competição por aí. Sei que Pop não é ex-receiver, mas quem sabe, né? Questão de cortes, se Kyle Williams subir para cima, assim, tem essa possibilidade também, né? É, Não é só por e, questão do Diggs. e você ouviu aqui primeiro, tá? No ano passado eu perguntei se o Mac Hollins não podia virar um tight end. E eu vi esses dias alguém que acompanha Patriots fazendo essa mesma pergunta. Eu falei, seus safados, vocês estão entendendo em português, hein? Porque Cara, vai precisar de tight end. se você levar ele para alguns rolés aí, comer umas comidas diferentes, ele ganha uma massinha aí, eu acho que ele pode virar tight end, vai ter que ganhar um peso para virar tight É, end, que tamanho ele tem, né? tem, É. tem. Tem muito. Assim como tem o A.J. Brown, né? E a gente falou disso, né? Que Você sabe que esse. Desculpa, agora eu que te cortei, terminei. Não, 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 pode falar, é isso aí. Não, a comparação do McDaniels, do A.J. Brown, é parecido com quem? Randy Moss? Ele falou que ele é parecido com o Gronk, e até o Gronk essa semana deu uma entrevista falando que sim, que faz sentido, porque eu criava o espaço para fazer recepção com o meu corpo, com a minha força. E o A.J. Brown, claro que não é 100% igual ao Gronk, muito mais rápido, muito mais ágil, mas também cria seu espaço com a força. Vou falar de Drake May. Bora, bora, Vocês bora. vão gostar dessa. Essa eu peguei do Boston Globe, que é o principal jornal aqui da região. Eu adorei esse artigo e quis trazer aqui para o podcast porque eu achei muito curioso. Porque assim, vamos lá, como é que você desenvolve um quarterback do talento do Drake May, né? Porque assim, ele chegou numa maturidade no ano passado, vou repetir fatos aqui, que quase o colocaram como MVP do ano, que para mim era justiça. Já tivemos essa discussão. O Stafford ganhou, não significa que o Stafford não foi o MVP, mas para mim seria justo pelo menos o empate, porque a minha argumentação sempre foi o Drake May tinha menos armas e não tinha linha ofensiva, basicamente, que o Stafford tinha. E aí eu fiquei pensando assim, tá bom, terceiro ano do Drake May. O que você faz agora, já que você vai manter o sistema? Obviamente, você agora está dando um recebedor prime para ele. Que você faz para melhorar ele? E aí, quando eu li isso, eu falei, pô, é isso, cara. Era isso que eu queria trazer aqui. Então, eu vou até ler aqui para vocês um trechinho da matéria do Boston Globe, dizendo que o coaching staff, então, Josh McDaniels e companhia, e obviamente por cima o Mike Vrabel, estão desafiando o Drake May neste ano. Começaram a fazer alguns desafios. Então, durante um dos treinos que aconteceram agora, no minicamp mandatório, foi de uma terça-feira, algumas jogadas eles aceleraram sem huddle. Aliás, não, eles não aceleraram sem huddle. Eles aceleraram para a linha de scrimmage para que o Drake May fizesse o snap. Normalmente, eu estou lendo aqui traduzindo, uma situação que não há huddle, que você precisa ser rápido, você tem que fazer o snap o quanto antes possível. Eles simularam uma situação em que o objetivo dessa sequência era testar o Drake May. Os técnicos mandavam ele ali sem chamar nenhuma jogada.
Então o May tinha que ter um curto espaço de tempo para olhar a defesa, olhar as proteções, comunicar com a unidade inteira e aí escolher uma jogada. Olha que interessante isso. Então eles criaram uma situação no huddle, rápido. Qual a jogada? Não tem jogada. Simularam uma coisa que ele vai ter que improvisar. Basicamente, o que é improvisar? Vamos olhar atrás da camisa do Caio aí? Ele tem o maior de todos e o cara que quer chegar nesse patamar ou chegar perto disso. Esse cara aí, o maior de todos, o Tom Brady, ele se notabilizou por ter essa mente muito diferente de conseguir improvisar conforme. Não é que é só o Brady que fazia isso. Isso faz parte do skill de um quarterback, mas tô falando bastante, vou jogar para vocês dizendo o seguinte: o Drake May foi perguntado sobre isso, ele disse: é muito difícil ser um play caller, ser o cara que chama. Porque você tem times que é o head coach, você tem times que é o coordenador ofensivo. Nesse momento, ele se tornou isso. Ele falou: é um ambiente difícil, você tem 18 segundos no relógio e eu estou tentando fazer o hard count e também conseguir uma jogada para que a gente consiga avançar. É um desafio incrível e me pressiona, me empurra para os meus limites, push my limits, sabendo o ataque que eu tenho e tendo uma boa jogada que pareça boa diante da defesa. Eu achei espetacular isso, amigos. É situational football, né? É algo que o QB tem que ter. Imagina a pressão. Você tem 60, 70 mil torcedores, você tem que ler a defesa, ajustar sua linha ofensiva, ajustar seus recebedores, seu running back. É muito difícil, é algo que no tempo, ao decorrer da carreira, o QB vai pegando, né? Se tiver uma carreira longa, melhor ainda, como o Tom Brady. Poucos fazem isso. O Matt Stafford, que ganhou o MVP, por exemplo, é um jogador que sempre fez isso muito bem, né? Isso vem a decorrer do tempo. Eu acho que é interessante isso, porque os primeiros 2 anos assim do Drake May, o Vrabel focava bastante em liderança. A gente precisa de um líder. Eu acho que hoje o Drake May já tem essas características e, claro, vai melhorando ano após ano com chegada de jogadores. E hoje ele já tem esse aspecto, essa aura assim, de líder no vestiário, né? Até o A.J. Brown falou que ele interrompeu o Josh McDaniels na primeira reunião para falar sobre algo. Isso é personalidade, isso que ele já tá se incorporando, tá conseguindo ter isso aí. O aspecto físico também, mas agora é isso, né? É de play call, situational football, 2-minute drill, a gente tem que ir rápido. E às vezes até com uma chamada do Josh Daniels, se ele percebe algo dentro de campo, ele tem a personalidade para mudar porque ele tá vendo algo lá dentro, né? Exato. Então tem muito isso do QB, e o QB bom, ele muda a chamada e acerta, né? Porque o QB que, né, mediano vai e erra, o ruim também que não consegue ajustar com a liga, porque, cara, é algo muito difícil, porque a defesa às vezes mostra algo e faz outra, né? Então, assim, é muito legal que eles estão treinando isso já agora, né? Porque talvez é o próximo passo do jogo dele para ele ser um QB de alto nível elite, como esse carinha aqui, ó, número 12, Tom Brady. Achei que era o Kawhi que estava apontando. Não, ele também, Algum dia elite. Esse é chegaremos de lá. elite dos Patriots. Cara, mas eu acho que essa questão também é muito legal porque mostra a maturidade que o Drake May vem tendo também, né? É. E para você fazer essas jogadas, jogar esse jogo de xadrez, você precisa estar num patamar além que nem esse Tom Brady era. Então, isso para mim mostra até que a comissão técnica está tomando um pouco mais de atitude em relação a, como que fala a palavra, a confiança no Drake May, né? Para Sim. tomar essas jogadas em campo, para fazer essas calls. Então, muito legal de ver. Ó, eu acho, já falei isso em outras oportunidades, para mim é a profissão no esporte mais difícil de todas. Mais difícil de todas. A gente tá vivendo um clima de Copa do Mundo? É fácil ser mestre? Claro que não é. Mas eu digo, como responsabilidade e tanta coisa que você tem que fazer num curto espaço de tempo, cara, para mim é a mais difícil. E eu acho que o Josh McDaniels provocando isso, em cima do que o Kawhi falou, da maturidade, é porque dele dá para tirar, sabe? Dele dá para tirar. Esse é o próximo passo. E convenhamos, né? Não vamos também dourar a pílula aqui, vamos falar a verdade. Ele precisa cada vez mais pensar rápido diante de uma linha ofensiva que não dá tempo para ele pensar. Tomara que melhore, mas
até o momento, né, ele vai ter que se adaptar mesmo. Eu acho que ele mais precisa fazer é soltar a bola em certos momentos. E é isso, pensar rápido. Porque, cara, foram muitos fumbles, alguns turnovers inexplicáveis. Então, é isso. Se ele consegue. Porque sempre, às vezes tem o free rusher e é normal. A sua proteção, o QB tem que saber de onde é que vem o free rusher. O que que é o free rusher? O apressador que vai vir sem bloqueio nenhum da linha ofensiva. E isso, às vezes, o QB já sabe disso porque a jogada é de soltar a bola rápida. E a gente viu alguns momentos, principalmente no Super Bowl, que o Drake May não enxergava esse free rusher, né? Não pensava rápido o suficiente, não conseguia enxergar isso, e aí era sack, era fumble. Então, às vezes tem sim a linha ofensiva que a gente fala que precisa melhorar, chegaram reforços, vamos ver, mas também muito dessa responsabilidade é em cima do QB. É. Até agora, já que eu citei linha ofensiva, Caleb Lomo teve um período muito bem elogiado, sendo o cara pro lugar do Morgan Moses. É o que se viu, né? O Morgan Moses sendo preservado, né? Questão física, idade e tal. E o que se viu do Will Campbell sempre como left tackle. Então, a gente já tinha falado aqui que não ia mudar com base em tudo que a gente tem ouvido e visto. Mas, e também vi relatos de que o Will Campbell tá um pouquinho mais parrudo. Não sei se você chegou a vê-lo, Kawhi, de perto, mas que ele estaria um pouquinho mais forte também. Tá grande. Ah, do que eu vi, tá a mesma coisa, mas eu acho que isso é esperado, né? Eu não teve alguma característica física que eu fiquei tipo, nossa, tá diferente. É. Mas Quem eu acho ficou que assim dando pra foi trabalhar. o Kyle Williams, né? Isso sim, isso dá pra perceber. Até nos conteúdos dos socials, você vê ele já tá com o físico um pouco diferente ali, né? Do ano passado. Esse era o que muita gente falava. O Will Campbell, ele tem a técnica, mas ele tá faltando força. Mas isso você vai acabando, né, nas próximas temporadas, vai conseguindo adquirindo essa força. E o Lomo também, além de jogar como right tackle, também jogou de guard, né, do lado esquerdo e direito. Então, assim, o Vrabel elogiou essa versatilidade do jogador e mostrando isso nos treinos também. Tô colocando ele em várias situações diferentes. Tenho bons sentimentos em relação a Caleb Lomo. O jeito que eu vi ele falar, o jeito que ele tem muito potencial para ser muito querido. Vamos colocar assim, para a gente ser bem pé no chão, né? Bom, falando em chegada ou não chegada, vocês, quando eram jovens, tinham o livro Onde está o Wally? Em português do Brasil é Onde está o Wally? Aqui nos Estados Unidos é Where is Waldo? Sim, Era muito difícil de Certeza. achar, né? Onde está o era, Wally? era. É, as pessoas estavam se perguntando por onde anda o nosso querido Gabe Yacas. Onde está? Eu vou começar com o final do roteiro. Eu acho que era mais fácil de encontrar o Wally ou o Aldo do que o Jacas, tá? É. Tá difícil de encontrar o Jacas. Eu vi hoje um vídeo no Instagram dele treinando, mas eu não sei de quando é, né? Então, o que que eu fiz aqui? A gente já falou disso na semana passada. Esse é o tema da off-season, da pré-temporada, da pré-pré-temporada, antes de começarem os training camps. É o assunto aqui. Porque as respostas foram muito evasivas do Vrabel, né? Falando, eu só tô contando que os jogadores têm contrato. O Iakas ainda não assinou. Então eu peguei aqui só um recap feito pelo nosso querido Mike Reese, que é repórter da ESPN cobrindo o New England Patriots, para a gente posicionar qual é a situação de momento e aí falar um pouquinho já de repercussão. Vamos lá. No minicamp obrigatório para calouros, no dia 7 de maio, ele estava presente, usando o número 50, mas na sideline. Foi, inclusive, com a presença da imprensa. Foi o segundo dia, presença da imprensa. O que se sabe? Ele teve um problema muscular, um hamstring, estiramento muscular, antes do draft, o que deixou ele de fora do Combine no dia 26, em Illinois, e do Pro Day no dia 12 de março. Mas ele estava suficientemente saudável para participar do seu Pro Day individual no dia 2 de abril. Correu 4,69 no 40 Yard Dash, que é aquele teste de arranque,
Que, aliás, a gente precisava fazer, hein, Kawhi? Você, não eu. E fez 1,59 em 10 jardas. Ou seja, aparentemente estava bom. O Vrabel disse que ele passou por um procedimento. Só falou isso. Que procedimento? Que cirurgia que ele fez? A gente só sabe isso. Duas fontes diferentes da NFL disseram para o Mike Reese que o teste físico dele foi ok. Ele passou, tá? No teste físico dele. Mas ambos times, que não o Patriots, disseram que tinha um pequeno rompimento, uma pequena fissura no ombro. Shoulder é ombro, certo? Costas. Sim, É ombro. Que eventualmente poderia exigir atenção médica. E eles também, um deles notou que haveria uma fratura por estresse no pé que potencialmente poderia piorar. Então, de novo, estou construindo tudo isso aqui com base no que a gente sabe. Tá? Isso aqui é apuração. Créditos para o Mike Reese. Uma fonte familiar ao Iacas disse que ele passou por um procedimento no joelho que foi descrito como uma limpeza. Tira um pouquinho, é normal para atleta. Fica ali um resquício, alguma coisa. Então, uma coisa simples. Para fechar, um executivo disse ao Mike Reese que possivelmente o Patriots está procurando uma proteção financeira no contrato por conta deste procedimento médico. E que isso explicaria o fato dele ainda não ter assinado. Este procedimento não deveria ameaçar a disponibilidade do Iacas para a temporada e ele deve estar pronto para o training camp, de acordo com essa fonte. Mas o fato de que ele não apareceu na primavera vai afetar diretamente o seu desenvolvimento. Está aqui a novela. Eu tô achando que ele fez esse teste físico no Combine no departamento médico do Santos, com aquele mesmo doutor que mandou para a seleção, que mandou o resultado do exame da seleção para a CBF, né? Porque agora os Patriots estão vivendo essa mesma situação da CBF. Vão fazer o exame e o cara, pô, ombro, joelho, tornozelo. Caramba, velho. E eu acho que os Patriots estão certos em se proteger, porque é muito dinheiro envolvido com um pique de segunda rodada, né? E o Iacas, né, até agora não apareceu. Então é frustrante, sim. Pra gente que é torcedor, jornalista, é frustrante. E os Patriots, né, também demonstrando certa chatice, mas não querendo se tornar algo maior do que é. Mas agora, né, como você falou, eles talvez estará disponível no começo da temporada. Um calouro vai perder toda a off-season, que é muito importante para o desenvolvimento. Que fase que tá vivendo o nosso Caio Morar, hein, Kawhi? Pois que fase, hein? Bela analogia, hein, cara? AJ Brown aqui na eufória, Jacas aqui embaixo. Sabe o que é isso? É o verão, cara. O Caio precisava do sol, velho. Precisava. Precisava do tá sol, precisando cara. mesmo. Mas assim, eu acho que é uma situação parecida talvez com a do Diggs no ano passado, né? Perdendo a grande... Aliás, completamente diferente, porque esse cara é um novato, mas eu digo de perder o começo da temporada, né? Mas o Diggs você não precisa ensinar. Sabia, né? Então, aí que tá o ponto. O Diggs já era veterano, já chegava, né? Porque uma situação dos Patriots não querer dar um contrato pro cara, quer dizer assim, cara, a gente sabia que você talvez tinha um probleminha, mas não todos esses problemas. A gente draftou na confiança pelo que você passou pra gente. Mas é frustrante mesmo. Poxa, segunda escolha, né, dos Patriots, né, segunda rodada, é um pique alto, é uma escolha alta, é muito investimento. Um dos jornalistas... Diga, Kawhi. Ele falou que me pega que isso é uma coisa que é para ser bem transparente nesse momento de combine entre o time e tipo a faculdade de organização, né? Então, o Patriots tinha que saber de tudo isso. Como tá acontecendo. Eu achei o Vrabel incomodado. Ele não expôs, mas eu achei ele incomodado. Porque isso mexe com o mercado. A gente tá falando de um defensive end, a gente tá falando de um cara, como o Caio disse, que foi uma aposta alta. Eu peguei uma das reações aqui de um dos beat reporters, o Greg Bedard, que é do Boston Sports Journal,
dizendo que os Patriots estão um pouco incomodados com essa situação. Aí diz ele, pelo fato do Patriots saber das lesões, não deveria ser uma surpresa para ninguém. Ele perdeu a off-season para ficar bom. A minha leitura é que os Patriots estão cientes e que entenderam, tá? Essa é a... Eu vou até já virar a página de assunto no roteiro, porque o mesmo Greg Bedard, falou que o Gonzo, ele tem boas fontes, que o Gonzo vai receber a extensão até o training camp, tá? Vamos ficar de olho. Sei que é um assunto repetitivo, mas Vai virar novela, tá? Eu acho que vai. mais da que o Iacas. É mais, porque é o Christian Gonzalez. E se vai continuar no training camp, vai ser o off-season todo, toda de negociação, Não, mas esse disso, jornalista aquilo. aposta que vem antes, até o training camp, ele está dizendo. Que a Could extensão bleed vem. into training camp. Então pode entrar um pouquinho no training camp. Ah, verdade, verdade. Não tinha lido a frase. Tinha lido a frase. Bom, ficaremos de olho. E se você por aí, Pets Nation, vira o Jacas, não vai ficar mandando foto de jaca pra gente, hein? Eu já pensei no negócio. Por favor, avise, Where's Waldo? Eu vi aqui, até coloquei acho que o link no roteiro. Tem aí uma imagem dele treinando, mas de novo, não dá para saber se é de hoje, se é de ontem, se é do ano passado. Também já vi Mas várias do Neymar treinando também. o Neymar foi para campo hoje com chuteira, hein, cara? Mas treinou? Não, ainda não, separado. Separado. Mas fez filho. E Filhar, né? aí ele é 3 pontos. Filha. É incrível, né, cara? Incrível. O 3 cara tem mais pontos. filha que Copa do Mundo. E não joga de caneleira, de jeito nenhum. Claramente não usa caneleira. Ó, outro tema que eu acho importante aqui, eu falei, hein? Falei, Pets Nation, você que está ouvindo. Aliás, obrigado pelo puxão de orelha que vocês nos deram, porque vocês nos alertaram aí que a gente tinha subido errado o áudio nas plataformas de áudio. Foi um erro de processamento, não diretamente nosso, quando é nosso a gente admite, mas foi corrigido porque vocês avisaram. Aliás, vou dar crédito a quem de direito, certo? Quem me avisou, quem me avisou, quem me avisou. Cadê? Aqui, ó, foi o Gildásio Silva. Obrigado, Gil. Obrigado. Ó, Conca, tudo bem? Tira uma dúvida. Vocês publicaram 2 vezes o mesmo podcast nos feeds? O feed da Apple tem 2 vezes o mesmo programa. Da semana passada tá repetindo. E aí ele falou: o novo só tá aparecendo no YouTube. Eu mandei um áudio para ele, vou falar aqui no ar. Ele falou: pô, desculpa te incomodar com isso. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, faça isso. Faça isso. Outro dia nós descobrimos um negócio do idioma que estava entrando errado. Então, obrigado. Mas enfim, o que eu queria dizer, como último tema mais forte dessa semana, a briga que se viu, disputa, competição aberta para quem será o running back número 3 dos Patriots. Atrás de Ramondre Stevenson e Travion Henderson. Existe uma competição aberta entre Len Larrison, 34 anos, Terrell Jennings, 26, Ian Miller, 30 e Miles Montgomery, 39 anos, é isso? Não, isso são os números, não? São os números, cara. Olha que bobagem que eu fiz, velho. O Jam Miller Porra, calouro. 39 anos, o cara é running back, velho. Apaga tudo isso. Bom, o Larrison e o Jennings estiveram na campanha do ano passado, mas o Larrison ele perdeu a temporada com o pé quebrado. O Jennings jogou em 7 partidas, 73 jardas, 1 touchdown, 23 corridas. Durante o minicamp, esses dois, Larrison e Jennings, apareceram à frente dos outros concorrentes, mas atrás de Stevenson e Henderson, que me parece muito claro, running back 1, running back 2. Mas o técnico de running backs, o Tony Deuce, disse que está todo mundo brigando pela vaga de número 1. Normal. Não pode deixar ninguém confortável. Mas temos uma disputa em aberto. A gente fala muito de wide receiver. Temos aqui quem vai correr com a bola. Exato, eu gosto muito do Len Larrison, né? Eu acho que ano passado, em alguns momentos, principalmente no Pre-Season, quando a gente viu, né, um pouquinho antes da temporada também, mostrando essa característica de um bruiser, né, que corre por dentro, mas eu tô muito curioso mesmo para ver o Jam Miller, de Alabama, aquele
corredor norte-sul mesmo, jardas pós-contato. São os dois, né? O Terrell Jennings ele é bom também, é bem veloz, é mais veterano. Então, assim, eu acho que para essa posição de terceiro, com um grupo que já tem o Ramondre Stevenson, que já é mais veterano e tudo mais, eu gostaria de ver, né, mais, e agora a gente vai ver durante essa off-season, eu quero ver o Len Larson, como ele volta dessa fratura do pé, e o Jam Miller, calouro, né? Como é que se vai ter essa energia, esse gás a mais de calouro para conquistar uma vaga, porque eu acho que é um tipo, né, uma característica de corredor que a gente não tem, né? Eu sei que o Ramondre Stevenson ele tem, né, é um jogador forte, mas a gente viu ele bastante como recebedor, né? Sim. E o Henderson é mais aquele de velocidade, abre espaço, também na recepção, espaço aberto, ele cria jogadas, mas a gente está precisando daquele bruiser que consegue jardas pós-contato, Qual que é correr a pelo meio. tradução de bruiser? Por favor, que eu aprendo Machucador, com sei lá. vocês. Bruise é machucar, né? Então aquele cara que machuca a linha defensiva. Ah, Rompedor. aí, Pode rompedor. ser? Pode ser? Eu Pode? inventei É, agora. Bruce é tipo aquele machucado que você tem que ficar roxo, sabe? Ele é o cara que deixa Sim. todo mundo roxo na Deixa corrida. marcas. Deixa marcas, é. Gostei. Fico falando, ó. Escolas de inglês, vem com nós aqui, pô. Olha que jeito legal de aprender inglês. Quer falar mais alguma coisa dessa disputa aí de running back, Kawhi? Não, acho que eu tô alinhado com o Caio. Eu Ó, tô empolgado pra ver o Ramondre nesse próximo ano dele também. então, e eu ia falar justamente isso, Kawhi. Eu acho que ficou completamente para trás desconfianças, né? O 2025 do Ramondre Stevenson foi muito de afirmação, né? Porque o 24 foi muito ruim, vocês lembram, né? Líder em fumble da liga e Sim. tal. O 25 dele foi muito maduro, né? E teve um momento que não, né? Eu acho que ele teve uma volta por cima legal. Eu acho que a comissão técnica demonstrou uma confiança nele mesmo em Sim. momentos ruins, O né? De começo foi fumble. ruim, né? Exato. Então isso que é legal e ele se e quando ele volta de lesão, ele lesionou um tempinho. O Henderson foi bem, aliás, com vários TDs e tudo mais, mas ele volta de lesão e volta naquela posição de corredor um. Então, eu acho que esse ano ele vai começar assim. Mas eu gostaria de ver mesmo o Henderson. A gente está falando um pouco do Henderson, né, dos running backs, porque a gente está falando muito dos recebedores. Mas esse também seria um ano pro Henderson, né, é, ir para outro nível também, porque ele tem muita qualidade e características e a gente sempre compara do Gibbs, né? Do Detroit Lions, de Jahmyr Gibbs. Então ele pode ser esse mesmo tipo de corredor, tem muita força, mas tem muita velocidade. Os Patriots precisam dessa velocidade também. Lembrando que ele já começou num nível alto o ano passado, né? Como novato. Sim, foi muito bom o ano dele mesmo. Muito bom mesmo. É, sobre mercado, eu li que Aliás, a gente falou semana passada, os Patriots podem ir atrás de um tight end, mas aí eu vi uma lista aqui que foi especulada, tá? Só fazendo o disclaimer que isso está sendo gravado na quarta, dia 17. Se até lá sair uma movimentação de mercado, mas jogadores que estão no mercado disponíveis na posição de tight end, porque o Vrabel falou que com a perda do Hill, que ele vai precisar endereçar essa função. Pharaoh Brown, Will Disley, Zach Ertz, esse aqui é veteranaço, aço. Foi muito tempo dos Eagles, acho que o último time foi os Cardinals, de memória, assim. Tucker Fisk, Donald Parham e talvez um favorito, Jonnu Smith, que foi dispensado pelos Steelers nesse ano. Ele vai ter 31 anos, agora em agosto. Mas por que que ele é considerado um favorito? Porque ele jogou para o Vrabel no Tennessee. E também para o Josh McDaniels nos Patriots. Eu não lembrava que ele tinha já jogado nos Patriots.
Ele teve uma passagem aqui, né? Curta, mas tem uma passagem aqui. O meu favorito desses aí seria o Will Disley. Eu gosto muito, além de ser, né, essa característica que o Patriots está precisando, de um cara que bloqueia primeiro, bom bloqueador. Só que o Will Disley também, na sua carreira, tem, na carreira toda, né? Eu acho que são 8 ou 9 temporadas, já são 200. Não, desculpa, 2.000 jardas e 15 TDs, né? Então, um cara que também tem boas mãos, né? Claro, seu papel principal seria bloquear, mas aí eu acho que desses aí eu traria o Disley. O John Smith, no ano retrasado nos Dolphins, foi bem. Ele foi bem. Foi. No ano passado nos Steelers, não. Mas, enfim. Pra gente ficar de olho, só uma curiosidade de outro tight end, o Eli Harridan, uma das coisas que foi noticiada é que ele assinou um contrato de 4 anos valendo 6.748.000 dólares, tá? Desses quase 7 milhões, 1,3 estão garantidos. Bastante dinheiro, certo? Só que o Eli Harridan, ele é um cara cabeça no lugar. Ele sabe que gastar dinheiro com carro é uma bobagem, igual relógio. Se você aí me ouve, coleciona relógios ou Ou carros, não fique carros. bravo comigo. Não fique bravo comigo. Ele revelou que ele ainda dirige um Nissan 2018 e que ele não pretende trocar de carro. Isso é Ele alto, falou: né? Nissan, eu pretendo dirigir esse carro até que as rodas caiam. Disse o cara de Notre Dame, que é a escolha de terceira rodada. Gostei, cara. Carro utilitário, gente. Inteligentíssimo. Carro é pra levar daqui e ali, cara. É Meu isso, último cabeça carro no foi um, lugar. um Nissan Altima também, mas já era o quê? Ah, mas você era 2020. muito mais humilde nessa época. Agora o seu carro nem inglês fala. Apesar que o Nissan também não falava inglês, né? O Nissan é o quê? É japonês? É japonês, né? Japonês. Japonês. O carro do Caio, Kawai, ele parla. Tô É ligado. vermelho, Italiano, italiano. não. Você já imaginou, né? Vocês já imaginaram o carro que o Caio tem aí, né? Vermelho italiano. Ah, Não é esse aí não, tá? Quem dera um dia, assim, né? Um dia até a gente chega lá, mas não é esse aí não. Mas você assim, viu. questão da atitude dele, velho, como jogador, eu acho que bem, como que fala? Bem boa, positiva e impactante, né? Porque a gente vê vários jogadores que têm carreira curta e acaba não tendo todos esses recursos depois, né? Então, inteligentíssimo. É, eu Cara, eu vi uma também gosto. entrevista do Draymond Green reclamando, né? Não sei se você viu, cara, Não. dos contratos, que a gente paga muito imposto e a gente tem um custo, né, muito alto de vida. Eu fico pensando, cara, a oportunidade que você teve, né, de ganhar o que você ganhou jogando o seu esporte, é só você, sabe, saber aonde investir. É. Poxa, você tem o dinheiro para contratar alguém para cuidar disso. Então, às vezes eu acho assim, eu pego, né, você pega jogador que ele já tá no fim da carreira e já fez muito dinheiro, mas ele que não tem o toque de realidade, né? Tipo assim, da vida real, de como é que é, e o cara reclamando que, se você falar algo. Ele falou assim: se eu falar alguma coisa de errado, a liga vai me dar um fine de 100 mil dólares. E que o cara que trabalha no dia a dia não vai ter que pagar tudo isso. Mas se o cara também falar algo errado, é capaz de ser demitido e não ter como comprar É. comida para a Justo, família. E eu E fico esse justo. cara pensando, mano, ganha, e esse cara ganha milhões porque ele usa a imagem dele. É a imagem exato. dele que vale, além do desempenho técnico. Então ele é punido porque uma declaração fora de lugar mexe com a imagem. O cara vira um exemplo para outras pessoas. Então, eu gosto do Draymond Green, gosto dele versão podcaster, mas Às sei vezes lá. os caras. Isso também, se Nem ele que não fosse quisesse um. ser punido, parava de dar cotovelada, chute no, né, dos outros jogadores. Mas cada Mas um. Só o essa questão. Messi que pode, né? O Messi pode pisar na batata dos caras que não dá nem cartão. Fala, Ah, calma aí, eu tô trazendo É, a Copa de novo aqui. Pô, o cara não, eu ia quebrou o falar, recorde. essa questão de imagem é interessante porque é como se fosse um ativo, né, dos jogadores, essas pessoas, imagem mais pública, gigantesca, Sim. assim, né? Fala qualquer coisa, pode subir ou descer o valor. É, mas é isso. Ele ganha pela imagem, pela exposição. É, eu tenho aqui rapidinhas, curtinhas, mas só para. Pô, vocês nunca falam do Special Teams, alguém vai dizer. Nesses dias aí, os Patriots testaram um Panther, Devin Bale, que não vai ficar.
Foi uma ideia de competir ali com o Bryce Baringer, ou Baringer. Gostaram do que viram, anotaram e tá lá. E acho que pro cara vai ser bom também. São funções muito específicas, né? A do punter. E quem está retornando punt nesse período, nesse início, os retornadores foram Marcus Jones, Pop Douglas, Afton Chisholm, Romeo Dobbs, e retorno de kickoff, Lan Larrison, Terrell Jennings, John Miller, Miles Montgomery, Jimmy Kibble e Kyle Dixon. São os caras que se viu ali no Special Teams. Até o momento, os Patriots não trouxeram nenhum kicker para concorrer com o Borregales, o futuro papai da Nova Inglaterra. O futuro kicker, né? Pelo jeito. Acho que não vai ter competição, não, né? Confiança. Interessante o Afton Chisholm tá nessa rodada também, né? Mas ele ganhou meio que o espaço pelo Special Teams, né? Sim, sim. Eu fiquei surpreso em ver o Romeo Dobbs, pra ser bem sincero, e não ver necessariamente o Henderson, né? Eu acho que em certos momentos, no passado, a torcida até pediu o Henderson no punt return, até no kickoff return, por ser esse jogador explosivo, de velocidade. Mas e o medo, né? É isso. E o medo de se você lesionar. perder o cara. Aí você vê todos os nomes de running back, né, que estão brigando pela terceira posição, estão aqui nesse kickoff return. Então também é uma forma deles, né, se você é muito diferente no kickoff return, às vezes vale aquela vaguinha de terceiro. O Henderson faria muito sentido porque a explosão dele pós-contato é absurda, né? Então faria muito sentido mesmo, mas eu acho que é uma escolha. Só que ele vai tomar muita porrada. E aí? Né? Num ano, como a gente falou, né? Que o Stevenson teve suas lesões e tal. Talvez em momentos específicos do jogo, né? O Tyreek Hill também fazia isso em certos momentos, retornava. Né? Mas isso seria mais pro kickoff, né? O punt return, eu acho que a gente já tem um monstro que é o Marcus Jones. Isso aí. Só reforçando, o primeiro training camp aberto será no dia 25 de julho. 25 de julho, você que mora na Nova Inglaterra ou virá para cá, é de graça. Venha nos encontrar em algumas das atividades. Nós estaremos. Patriots Brasil vai estar lá, o Semana Patriots vai estar lá. Você é muito bem-vindo. Não, julho? Julho, cara. Nossa, não, julho, viajei. Tem um mês ainda, calma. Tem Copa do Mundo ainda. Vai ser num Os sábado. jogadores estão fora do prédio até aquela semana, a maioria. Isso aí, até porque como vocês mesmo falaram agora há pouco, tá muito diferente ali, né? Para acessar a área do Gillette Stadium. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Posso passar para os comentários da galera aqui? Bora para os comentários. Bora. Vamos lá. Já temos palavra-chave, hein? Importante dizer que, de novo, tem a ver com comida. É impressionante. E olha que eu almocei agora há pouco. Vamos lá. Gui, acho que é Guiradotalks, escreveu: melanzana foi a palavra-chave da semana passada. Eu estava comendo uma pizza de melanzana lá no Patriot Place e ele falou que o Kawhi tá parecendo o Jack Sparrow. Estava parecendo. Não mais, né? Não mais, é muito camaleão, velho. Toda Você é muito semana camaleão, cara. É um corte diferente, barulho diferente. Tem que manter o engajamento, galera. Um de nós tem que fazer esse papel. Incrível, velho. Incrível como você muda, velho. Zaca, boa pergunta ele fez, tá? Tira uma dúvida, depois da Copa, os Patriots vão continuar usando a grama natural ou vai voltar para sintética? Vai voltar para sintética. Essa grama é da FIFA e muita gente tem se perguntado, porque os estádios da Copa são da NFL, alguns já tinham grama natural, por exemplo, lá o de Kansas, onde a Argentina jogou. Por que não mantém? Por que não mantém? É uma escolha puramente financeira e meteorológica. Nos lugares mais frios é muito difícil você manter a grama natural. Então, não. O Patriots vai voltar para o sintético depois da Copa. Quer dizer, então durante a temporada vai ser aquele que a gente já conhece. Se prestar atenção na transmissão, em volta do gramado natural ainda tem aquela grama mais escura que é o sintético dos Patriots. E, cara, passando aqui todo dia ali pelo campo, a gente passa ali, vai ali embaixo pegar almoço, você vê o tanto de trabalho que é manter um campo desse. Em comparação com um campo sintético, eu nem sei, tipo, é noite e dia, sabe? O tanto de trabalho que vai nisso. Então, Isso é. Mas obrigado pela pergunta, foi muito boa, Zaca.
O Johnny, que escreveu Melanzana também, ele falou: pior que ele realmente está parecendo com o Johnny Depp. Para quem não acompanhou o último episódio, o Kawhi chegou com um corte novo, bigodinho, barba, e a gente estava na dúvida. Ele mesmo falou se era o Johnny Depp, o Jack Sparrow, ou qual era a outra mesmo? Você que Pose falou, do né? Rodo. O É, Caio pose do soltou um rosto. MCzinho, esqueci qual que Foi, era. sei lá, um MC aí. Mais pelo cavanhaquezinho, mas Certo. não lembro. Ó, o Johnny diz aqui, uma opinião que eu tenho, pessoal, é que a renovação do Christian Gonzalez deve sair em breve, mas que os Patriots vão segurar o máximo possível a extensão. A do Gonzo vai sair em breve, mas os Patriots vão segurar a extensão do Drake May para aproveitar a vantagem do contrato de rookie. Eu acho que isso pode acabar custando mais caro lá na frente. Porque eu levantei essa hipótese, né, dos Patriots fazerem um pacotão e já anunciar o Drake May. Eu acho que eles Da vão visão colocar de ele primeiro no você, franchise tag também. Franchise o- tag e depois o Drake May na próxima temporada, tá. aí vai vir o franchise tag, aí depois eu acho que vai ter essa renovação grande. Ele até pergunta se na nossa visão o que seria mais inteligente, renovar o Drake May o quanto antes, para tentar economizar alguns milhões do futuro, ou esperar mais tempo, aproveitar a janela do contrato de calouro e correr o risco de ter que pagar um contrato ainda mais gigantesco depois. O que vocês fariam, hein? É, Eu eu acho que dispararia. de qualquer forma vai sair caro, né? Mas vai depender muito do empenho do Drake May nessa temporada também. Se vai ser um outro retorno ao Super Bowl, algo dessa forma, né? Eu esperaria Que é também difícil. e se ganhar um Super Bowl nesse meio termo, sempre tem aquele incentivo a mais. O QB, ele fica, né? Ele sempre fica, não é um jogador que tem bastante rotação, e elenco e tudo mais. Então, às vezes, tem até um incentivo da negociação do QB, assim, menos dinheiro para ter mais jogadores. O Drake May, o Tom Brady fez isso, o Mahomes também, entre aspas, fez isso. Ele teve uma renovação agora, mas ele assinou um contrato de 10 anos que é bastante dinheiro garantido, mas assim, menos dinheiro, entre aspas, do que ele receberia se ele quisesse mesmo receber o que ele queria. Então, acho que tem até certa flexibilidade das Sim. negociações com o Drake May, mas é claro que ele vai receber quando for fazer a renovação mesmo, vai ser um contrato alto. Ó, Manuel Vasco. Semana passada a gente falou da busca por um linebacker, né? Que é algo que pode acontecer, apesar do Vrabel não ter falado isso. O Manuel diz aqui: tem alguns times tentando a troca do Josh Sweat, dos Cardinals. É um bom nome. Outro que talvez seria uma boa troca é o Chop Robinson, dos Dolphins. Já gastamos picks, mas acredito que esses jogadores não seriam tantas escolhas assim. A opinião deles são dois linebackers, tanto o Robinson quanto o Sweat. Cara, eu não sei se os Patriots estão no mercado, mas eu acho que qualquer um desses caras já ajudariam muito. Porque é uma posição que não tem ninguém praticamente ali, né? Cadê o Yakas? Sabemos que o Landry tá voltando de lesão. Então, assim, tem um buraco mais ou menos ali. A gente tem os defensive tackles muito forte, né? Mas defensive ends, né? Que são esses edge rushers praticamente só um, né, que é o Jones que chegou. Então, assim, eu não sei se os Patriots estão no mercado de trocas, se vão atrás de um veterano no mercado, que é livre, mais barato, por um ano somente, mas está precisando mesmo de alguém. Você diria que o Josh Sweat pode dar um suadouro nos adversários? Não. Ah, sim, né? Escolas de inglês, chamem. Sean, olha aí a pergunta. Não fui eu que fiz, Kawhi. Eu não tenho burn account, eu só comento comigo mesmo. Mas o Sean diz assim: saudações, senhores. Vocês vêm comer uma pizza de melanzana em Munique? Forte abraço e muito sucesso pro canal. Tá mutado, Kawhi. Olha lá. Fingiu que não é com Muita Pode ele. Olha ser lá. que empolgação, né? sim, hein? Olha Não, não, falei, lá. pode ser Ah... que sim, hein? Não temos datas confirmadas, porém, Então, eu Ô, falei que esse é o Sean. cara mais importante, né, de É outro patamar. isso. É ele, tudo passa por a ele. logística Ô, das viagens. ô, Sean, mas se eu for a Munique, a última coisa que eu vou querer é comer pizza, mano. Eu vou querer aquele pão líquido, sabe? Esse aí, bastante em Munique. Vai ser quando o jogo? Vai ser em outubro? Setembro?
Vai ser dia 14 ou 15 de novembro, se eu não me Ah, engano. novembro. Novembro. Tem tempo ainda. 15 de novembro. Semana 10. Tá? Mas fica aí a dica. Possivelmente. Obrigado, viu? Ó, tá melhorando. Obrigado, viu, Shaw? Mande mais aí perguntas como essa. Essa foi a melhor pergunta. O Matheus Miranda, gosto muito aqui das opiniões dele. Ele tem opiniões bem pé no chão aqui, ó. Ele disse o seguinte: eu posso estar errado, mas não me parece ser qualquer tipo de estratégia romântica como essa em relação ao Gonzalez. O adiamento está mais relacionado à quantidade de dinheiro garantido que deve ser muito pedido de forma merecida. Ele diz: outra coisa, me parece mais perceptível é que se existe um wide receiver dispensável, hoje seria o Pop. Eu concordo, diz ele aqui, né? Boa, Matheus, obrigado. Miguel, não trocando o Buri tá ótimo. O Hollins só tem esse ano de contrato. Renova com o Buri, dando o dinheiro que seria do Hollins. Talvez mais 2 anos, pagando 6 a 8 milhões anuais. Vamos continuar ajudando o nosso menino May. Boa. Obrigado. Ele até continua a discussão aqui. O Miguel. Go Pets. Vocês não acham que uma troca de algum wide receiver possa entrar um edge? Talvez o Pop e uma condicional de quarta rodada pelo Josh Sweat. É mais um que fala aqui do Josh Sweat, do Arizona Cardinals, hein, meus amigos? Cara, eu estaria muito disposto, né? Como a gente falou, o Pop, hoje, infelizmente, gostamos muito dele, torcedor do Flamengo, camisa do Brasil, mas eu também não sei se o Pop Douglas tem esse poder também de aquisição, assim, de conseguir trazer alguém, porque eu não sei se ele tem muito valor no mercado, né? Então, assim, seria legal trocar um recebedor, porque a gente tem vários, por um pass rusher. Mas eu não sei se os Patriots conseguiriam fazer isso na realidade. Ótimo. Marcelo Messias, Go Patriots. Edgar Fraga, Marim é o Jack Sparrow da Shopee. Mano, eu vi esse daí. José Camargo, Melanzana, que time estamos formando nessa temporada? Acho que vem o 7º ring. Go Pats. Emílio, rumo ao 7º anel. Go Pats. Leonardo Andrade, Melanzana, Go Pats. Ivan Fabe, é isso? Conca, quando estiver aqui em São Paulo, vamos comer um hambúrguer. É convite, Ivan? Se é convite, você vai pagar, hein? Tô dentro. Gosto muito. Tô brincando, vamos sim. Quero ir, quero. Eu tenho uma chance de eu aparecer no Brasil Game, viu? Tem uma chance. Eu sei que é no Rio, mas aí eu vou para São Paulo também. Ah, Paulo Fernando, esse ano eu tô meio pessimista. 15-2 e 7º anel. Isso porque ele tá pessimista, hein? Ô, Imagina. O Daniel Prando, através da oficina, diz aqui: Copa começando, o Hexa do Brasil seria legal, mas o Hepta dos Patriots seria melhor ainda. Doug Gomes, chegando mais rápido do que o Trevion Henderson. Volta logo, NFL, sua linda. É legal que esse ano a gente tem a Copa para distrair, né? Porque acabou a Copa, 19 de julho. Já vai começar a training camp. Daqui a pouco, agosto, já tem jogo que a gente vai fazer de pré-temporada e já é setembro. Legal, né? Bom Muito bacana. demais. É que eu tenho uma sugestão. Em vez de Passa. uma palavra, por que que a gente deixa uma pergunta para Pats Nation? Então, legal. eu Hexa gosto. ou hepta? O que que você prefere, Pats Nation? Mas por que Ou que os tem que ser um dois. ou outro? Não, Não porque queria eu ser. acho que é legal. Porque, Eu... pô, hoje a Manu, minha namorada, me ligou e falou assim: eu sou São Paulino. Você prefere o Hexa ou mais uma Libertadores? Eu prefiro uma Libertadores. Não quer dizer que eu tô É, desmerecendo o Hexa. é, Entendeu? é. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que a resposta vai ser quase todas o hepta. Eu acho que eu acho que o torcedor prefere mais o time do que a seleção hoje, tá? Não sei, mas está aí a provocação do Caio. Eu gosto de perguntas provocadoras. É, cadê? Só registrar também o Fábio Magno.
Falou, hello Pets Nation, alto padrão esse programa, e o Pets lá do Texas. Deu risada aqui com o Jack Sparrow, essa foi demais. Tá vendo? Olha o que você apronta aí, velho. Você sabe que você tá meio, agora olhando aqui, você tá meio Chico Moedas também, cara? Putz, grilo. Tem que pintar o Só cabelo de que o Pô, Chico loiro. Chico Moedas Moeda, é. tem o cabelo mais descolorido. Eu tenho visto ele, eu tava lá no Brasil e Marrocos e tal. Tá um Pô, pouco se Chico tivesse Moedas. a conta bancária do Chico Moedas também, ia ficar até melhor, né? Achei que você ia falar Luísa Sonza. Não. Respeito sempre. Pô, ela fez a música, cara. Já Ah, pensou tá. se ganhar uma música, velho? Ai. Mas. Eu ia sugerir como palavra-chave, que é aquele momento que a gente pede pra você, que passou uma hora aqui conosco, mostrar que você é fiel mesmo, que você estava com a gente até o fim, ia falar pra colocar jaca. Jaca. Ou jaca ou onde está o Wally. Então, acho que jaca, né? Jaca é melhor. Porque jaca lembra, é uma coisa muito brasileira, né? A Tem um fruta. emoji de jaca também. Tem? Tem? Então Deixa eu ver se pronto. eu acho que tem. Pé na jaca é uma expressão maravilhosa, né? Enfiar o pé na jaca. É uma coisa legal. Boa, muito bom. Coloque então aí a sua palavra-chave, mande a sua pergunta. E aí, semana que vem, eu acho que é uma boa possibilidade de perguntas, de um episódio de perguntas e respostas, hein? Da Pets Nation. Meio de Copa, noticiário um pouquinho mais frio, teoricamente. Eu não sei. Toda vez eu acho que vai dar uma esfriada, aí você vai fazer o roteiro, tem um Nunca, monte né? de coisa. Sempre tem coisa aparecendo. Mas, de qualquer maneira, o espaço da Pets Nation, o momento Pets Nation, sempre acontece aqui na parte final do programa. Mas, se for o caso, a gente vai abrir uma caixinha no Instagram na semana que vem, para que você faça perguntas diretas aqui para o nosso time. Belezura, gente? Bora para a Copa do Mundo? Caio vai para Filadélfia, né? Brasil e Haiti agora, certo? Exato, amanhã saindo 5 da manhã de Boston, são o quê? 7, 8 horas de estrada, né? Acho que sim. Então, Que vocês vão parar, né? Vão dar uma descansada, tudo. O Caio que tá com a equipe da nossa rádio, que tá transmitindo a Copa do Mundo, os Jogos do Brasil e de Portugal com direitos de transmissão. Aliás, quanto foi Portugal, hein? 1-1. Acabou 1 a 1. Que decepção. Kawhi, você vai Tá conseguir esticar diferente, aí, hein? cara? Tá com Esticar. Como assim? Tipo, ficar aqui no estádio? um jogo, você tá aí do lado, meu. Mano, então, infelizmente não. A FIFA é, tipo, bem estrita com as regras, então a gente vai estar trabalhando de casa dia de jogo. Pode Por crer. conta deles. Mas, cara, eu vou estar acompanhando na TV, com certeza. O jogo do Brasil a gente vai estar numa watch party ao vivo lá em Boston. Se tiver alguém acompanhando aqui do Semana Patriots, manda uma mensagem pra nós também. Legal. Boa. Eu estarei com os escoceses agora. Depois Pô, Escócia e Marrocos. baita turma, hein, esses escoceses. Baita turma. Vou terminar de Kilt. E depois eu faço França e Iraque. Lá na Filadélfia. Aí, semana que vem, vai ser assim, ó. Mas no meio tempo a gente fala de New England Patriots. A gente fala no Semana Patriots. Obrigado, meus amigos. Valeu, Caio. Boa sequência. Um abraço. Valeu, Conca, Kawhi, Pats Nation, até a próxima. Obrigado, Kawhi Marim. Boa sequência de trabalho, meu amigo. Obrigado, Conca, Caio, Pats Nation. Bora, Brasil! Vamos, Hexa, Bora, velho. Brasil. Bora, Caio, traz a Brasil. sorte pra nós, velho. Faz uma, sei lá o que lá, velho, na Vou. hora. Vamos que vamos. Oração. Não sei, mano. Uma macumba, uma oração, o que der, sei lá. Quero Hexa. Mas assim, ó, vocês viram os memes? Desculpa, sei que a gente já encerrou o programa, mas vocês viram os memes do New York Knicks? As últimas 2 vezes que os Knicks foram para playoffs e ganharam, o Brasil também. Então, ó, finais, né? Pras finais. foram para as finais. Modéstia Deixando isso parte aqui foi, só. Modéstia parte foi o seu amigo que levantou essa bola primeiro, lá nas finais de conferência. E eu tô vendo todo mundo falando disso. É isso. Knicks campeão em 70, Brasil tricampeão do mundo. Knicks na final em 94, Brasil campeão do mundo. Knicks campeão esse ano. Aliás, baita título. Será? Do New York Knickerbockers. Knickerbockers. Isso. Um abraço então, Kawhi, Caio, valeu Pets Nation, obrigado pela companhia, mande aí a sua mensagem, hypa, curte, passa pra frente, semana que vem tem mais um Semana Patriots, Go Pets, no clima da Copa, valeu!